Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento por esse maravilhoso convite. Agradecer também aos meus amigos aí que apresentaram suas palestras antes de mim, Ali, o Daniel, os dois Daniel, né? É legal assim essa questão da sintonia, né? Porque de uma certa forma, né, todos os conteúdos que estão sendo passados hoje acabam em alguns pontos, né, tendo uma sincronia, se juntando, né? Então, não se preocupe se em algum momento a minha fala lembrar um pouco a apresentação dos anteriores, tá bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre o trabalho de conclusão que eu desenvolvi em 2008, junto com os dois amigos, né, da faculdade FESP. E naquele período, nosso trabalho foi sobre uma reflexão sobre a imagem do bibliotecário, né? Então, até o título foi um pouco questionador. A gente colocou o título Imagem é Tudo? Uma reflexão acerca, né, da representação da imagem do bibliotecário. Na proposta desenvolvida no nosso trabalho de conclusão, a gente analisou 3 campos, né? O campo dos órgãos representativos de classe, o campo dos profissionais e a parte da mídia, né? Seja ela audiovisual, seja impressa, né? Então aí eu dei uma enxugada, porque falar sobre uma coisa assim na qual você defende em 20 minutos, né, é um grande desafio, né? Reflexões sobre a imagem do bibliotecário. O meu breve currículo, né? Sou o Jonathan de Brito Faria, me formei em 2008 na FESP. Sempre atuei na área de biblioteconomia, na parte de referência, né, com atendimento ao público, né? No começo não gostava, né? Queria aprender, desbravar sobre a parte dos processamentos técnicos, mas eu vi a grande carência que tem, né, de profissionais nessa parte com o público, né? Porque, na verdade, o que foi falado pelo Daniel antes dali, o público, né, que, na verdade, é o nosso termômetro, né? É através do público que a gente sabe se a nossa imagem está sendo bem divulgada ou não, se o bibliotecário é importante ou não na sociedade, né? Um resumo, assim, através da percepção da imagem do bibliotecário, na atualidade, né, a proposta minha hoje é trabalhar mais o ênfase na questão do profissional, não tanto na questão dos órgãos de classe e também na mídia. A evolução das espécies, né? Assim como a ciência fala que o homem evoluiu por intermédio do macaco, né? Alguns escritores costumam falar que o profissional de biblioteconomia, né, começou na parte da Idade Média com os antigos escribas, né? Depois vieram os monges copistas, né? E aí foram evoluindo até oficializar os arquivistas e os bibliotecários. O ser bibliotecário, né? Uma coisa bem bacana, referente ao estereótipo, que foi praticamente 90% da análise do meu trabalho de conclusão, é que a gente não tem uma imagem, né? A gente tem um estereótipo que ele é veiculado desde quando surgiu a profissão do bibliotecário até os tempos de hoje. Então, acaba gerando um certo conflito, né? Porque hoje em dia se mudou as grades curriculares da área de biblioteconomia devido ao boom tecnológico, né, que a profissão teve, né, as intervenções que teve. A gente começou a estudar metatag, começou a estudar conceitos relacionados à tecnologia da informação, coisa que antigamente não tinha. E a imagem do bibliotecário, ela continua a mesma, né? Então a gente está se qualificando, a gente está se atualizando, mas a imagem ela permanece a mesma, né? Isso é uma coisa assim muito estranha, né? E ao que cabe, né, essa questão da estagnação da imagem, né? Essa deturpação dessa imagem estereotipada, né? E aí eu separei uma frase do Denis e do Jean que diz assim: aquele que definindo o profissional bibliotecário, que é aquele que
responsável pela guarda, preservação, organização e crescimento da quantidade dos livros na biblioteca, além de ter funções literárias que demandam uma certa erudição. Né? Então, é comum a gente às vezes encontrar as pessoas, a pessoa fala, pô, você trabalha na biblioteca? Caramba, você deve ser muito inteligente, né? Você lê bastante, né? E na verdade não é, né? A gente aprende na faculdade que a gente precisa fazer uma leitura técnica, né? Não precisa ler todo o livro, né? Para saber qual é o conteúdo no qual se trata. O bibliotecário na sociedade. Então vou começar de trás para frente. No meu trabalho de conclusão, o último capítulo a gente reservou para a questão da sociedade, né? Que é o ponto de vista das pessoas, a imagem que ela tem do profissional bibliotecário. E aqui eu fiz ao contrário. O grau de entendimento que a sociedade possui referente ao profissional bibliotecário, ele é muito baixo, né? A gente tabulou assim, mais de 100 questionários, né? E distribuímos não só pelo bairro ali na região da FESP, mas também com os usuários que frequentavam o departamento onde eu trabalho e o departamento onde os meus amigos também de trabalho fizeram, né, o escopo, né, para puxar as informações. E sempre quando a gente questionava sobre você conhece o bibliotecário, a maioria olhava né, com um ar de interrogação, bibliotecário, o que é isso? Aí falava não, né? Não sei se era para despistar, porque não queria preencher o questionário com a gente, né? Então eles falavam de cara, né? E outros, eles não conseguiam, né? Eles falavam assim, bibliotecário. Então é comum a gente, quando tem uma palavra nova que a gente não conhece, a gente querer repetir, né? Para tentar gravar. Então eu falo assim, você conhece algum profissional bibliotecário? Então a pessoa fala, o quê? Né? A palavra bibliotecário acaba funcionando como um trava-língua, né? As pessoas não conseguem falar bibliotecário. O mais impressionante é que a pessoa fala assim, biblioteconomia, você é biblioteconomista. A pessoa fala biblioteconomista, mas não fala bibliotecário, né? E o mais triste pra gente era que a gente encontrava pessoas que falavam assim, essa profissão não é aquelas que vocês ficam guardando livros na biblioteca? E a gente falava assim, é mais ou menos isso é uma das funções do bibliotecário. Aí, para nossa agonia, né, a gente recebia uma palavra assim, de baque muito forte, que era assim, né, precisa fazer faculdade para guardar livro na biblioteca? Então isso é uma coisa assim que impactou muito, né, durante a pesquisa do nosso TCC. Né? E assim, como eu tenho uma experiência de 4 anos na parte de referência, trabalhando com o público, assim, é nítido, né, o quanto a sociedade é carente, né, as pessoas é carente. E cada vez mais as pessoas vão ficando mais carentes, né, porque a gente está partindo do pressuposto que as relações tete a tete humanas, elas estão se acabando, né. Hoje eu converso com meu vizinho pelo Twitter, pelo Orkut, mas eu não toco a campainha da casa dele e vou lá dar um abraço, dar um oi, né, tomar um café na casa dele. E assim está se generalizando, né, está se perdendo um pouco desse contato. Crianças hoje em dia não brincam na rua, né? Elas ficam brincando de fazenda no Orkut, cada uma no seu computador. E o que acontece? Com esse sistema de busca Google, né, as pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes, no sentido de não saber como pesquisar, como encontrar informação, né, no veículo web. Então, às vezes a pessoa vai fazer pesquisa nos terminais, nos catálogos da biblioteca, e eles ficam xingando os profissionais, ou xingando o sistema, né? Falar, esse sistema é muito burro, eu coloquei aqui como fazer um ovo e ele não me deu nada. A pessoa escreve, né, como fazer um ovo. Por quê? Porque no Google é assim, você não precisa saber o nome correto, você pode colocar qualquer coisa, que a primeira resposta que o Google te dá você não quer dizer isso ao invés daquilo. Então as pessoas acabam caindo num certo comodismo, né, numa certa zona de conforto. E isso é muito ruim, né? Que quando a gente cai nessa zona de conforto, a gente estagna, né? E a primeira coisa que para de funcionar é o que? É a mente. Né? Isso é muito complicado para nós que lidamos com a informação, né? E que estamos saindo de uma década do boom da era da tecnologia para entrar para uma era que é a era do conhecimento, né? É a era da gestão do conhecimento. É a era na qual as faculdades elas estão exigindo mais dos profissionais que eles sejam inovadores e criativos,
mas como ser inovadores e criativos, sendo que cada vez mais as pessoas se encontram num estado de comodidade, né? Então é muito complicado. A biblioteca na mídia agora é um apanhado do que a gente analisou referente ao levantamento que a gente fez nos vídeos, né, e nos jornais que foram analisados para o TCC. Analisamos um total de 27 filmes, né, e o mais chato é que todos os filmes e os artigos analisados, eles continuam ainda veiculando aquela imagem de que o profissional bibliotecário, a maioria são mulheres que não são casadas, mulheres assim que têm problemas de relacionamento amoroso, a maioria são solteiras, moram com 4, 5 gatinhos, todas elas têm aqueles uniforme padrão, né? Aquele vestido até a canela, aquele coque, aquele óculos, né? Então isso é muito ruim, né? Foram um ou outro filme que a gente analisou que tratou o profissional bibliotecário pelo sexo masculino, ou se não por uma pessoa jovem, porém ela era muito chata porque ela era muito culta, né? Ninguém queria conversar com ela. E aí eu trouxe aqui, eu vou dar esse aqui, vou passar um trechinho de um dos filmes que a gente compilou, que acabou virando um anexo do nosso trabalho. Isso aqui é um seriado norte-americano que passa na Sony, né, TV a cabo, e aí ele faz uma sátira, né, sobre o profissional bibliotecário. Só para contextualizar um pouquinho, aqui esse seriado, né, o capítulo fala de uma bibliotecária que era apaixonada por aquele usuário e o que acontece, né? Sempre que o menino vem estudar, porque ele tinha um problema assim que a maioria dos jovens tem, né, que quando está com os hormônios à flor da pele não consegue se concentrar, né, só pensa em outras coisas, né? E ele falou assim, já que não dá para estudar em casa, eu vou estudar na biblioteca. E aí ao chegar na biblioteca, a bibliotecária ficou muito empolgada, né? Falou assim, o meu usuário predileto chegou, né? E ela indica para ele estudar numa sala reservada, na qual aquela sala tem uma câmera. Então ela consegue, enquanto ele estuda, ela consegue do balcão dela ficar analisando, ficar paquerando ele, né? E aí rola uma trama assim muito bacana, vale a pena depois, quem puder assistir esse episódio, né? Que é show de bola. Eu estou aqui com uma cópia do DVD, depois eu deixo para o Daniel, se alguém quiser depois pegar emprestado para ver todos os filmes, né? Aí, partindo dessa veiculação, né, deturpada, que a mídia ainda insiste, né, em veicular sobre a nossa imagem do bibliotecário, entrou um grande questionamento, né? No meu trabalho de conclusão, a gente fez uma crítica muito forte aos órgãos de classe, né? Ao CRB, ao CBSP, ao CFB, mas depois analisando de 2 anos para cá, eu posso dizer assim com mais clareza que na verdade esses órgãos eles só existem porque existem os profissionais bibliotecários, né? Então seria um pouco de hipocrisia a gente culpar somente os órgãos, né? Eu acho que o grande precursor da mudança dessa imagem do bibliotecário é cada um de nós, né? Cabe a nós mudar, né?
e não ficar sentado dentro dos nossos ambientes de trabalho criticando o que os órgãos fazem ou deixam de fazer, né? E assim, e como a gente vai mudar, né? Mudando assim dentro do nosso dia a dia, né? A cada dia é um dia novo para a gente poder mostrar para as pessoas que trabalham com a gente, porque uma coisa é realidade, né? Em toda biblioteca, nem todo mundo que trabalha é da área de biblioteconomia. Às vezes o seu chefe não é bibliotecário, ele é formado em outra área, às vezes você é o único bibliotecário dentro da biblioteca, o restante são todos estagiários ou profissionais formados em outra área, fora que, além de bibliotecas particulares, né, públicas quase não existe, né? Bibliotecas escolares, então, foi extinta, né? Ninguém fala em bibliotecas escolares, é salas de leitura, né? Porque a partir do momento que eu falo sala de leitura, eu não preciso ter um bibliotecário. Eu posso colocar um professor que está com algum problema de saúde, não pode estar em sala de aula, eu posso colocar ele lá na sala de leitura para tomar conta dos livros. Então, isso aí é um questionamento que eu queria trazer para vocês, que tudo, a mudança da imagem, a imagem é muito importante. Não é à toa que os publicitários eles ganham muito dinheiro, né? Jogadores de futebol, aí você pega o caso do Neymar, aí da explosão que ele teve lá com o treinador dele, e agora como ele está trabalhando uma nova imagem dele, né? A imagem de um atleta mais maduro, né? Mais cabeça. Por quê? Porque a imagem, ou ela deixa você em ascensão, ou ela apaga você e você se torna inútil para a sociedade, né? Que assim, é o meu modo de ver. Se a gente não começar a se mobilizar agora, mudar nossa postura, começar a cobrar mais do sindicato, não só no sentido de cobrar, de criticar, mas de estar lá, participar das assembleias, de ver o que eles estão fazendo, de dar ideias, vai chegar uma hora que vão questionar, né? Para que se tem faculdade de biblioteconomia, vai cair no mesmo questionamento que teve com a área de jornalismo, né? Assim, é necessário fazer faculdade de jornalismo? Então vamos, todo mundo assim, a partir de hoje, a partir que a gente sair daqui, ter uma postura diferente, ter uma reflexão diferente dentro da nossa realidade, né? Assim, eu posso melhorar a imagem da minha profissão através da minha realidade, através do meu hoje. Esqueçam o que foi veiculado no passado, esqueçam o que os profissionais fizeram ou deixaram de fazer. A partir de hoje, é com a gente, é comigo, é com cada um de vocês. Então, para frisar um pouco esse questionamento, eu separei 3 frases muito bacanas. Uma é do filósofo e poeta japonês Isaac Ikeda, uma é do Mahatma Gandhi e uma é do educador Josei Toda, né? Que diz assim: o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. O passado a gente não muda, mas são as atuações que a gente faz no presente que vai dizer como será o nosso futuro, né? Se desejar saber que causas foram feitas no passado, observe os resultados que são manifestados no presente. E se desejar saber que resultados serão manifestados no futuro, observe as causas que são feitas agora, né? No presente. E um outro questionamento é que assim, a gente tem que ter uma postura assim mais ativa, porque infelizmente a biblioteca ela ainda não é vista com tanta força dentro das instituições, né? Tanto que quando tem questão de cortes, o primeiro departamento que o pessoal pensa em cortar é a biblioteca, né? E por que cortar a biblioteca? A biblioteca ela é importante, né? Não só a biblioteca, como centro de memória, centro de documentação, ele é importante, está tudo documentado, toda a história, toda a luta de uma instituição. Então a gente tem sim que lutar pelo nosso espaço e fazer assim, as pessoas terem mais credibilidade, né? E terem mais, como posso explicar, assim, mais apreço pelo profissional bibliotecário, né? E a do Josei Toda diz assim: certa vez um educador japonês, né, o Josei Toda, disse que na sociedade existem 3 tipos de pessoas: a indispensável, a dispensável e aquela cuja presença não é indiferente. A dispensável cria tumulto, desarmonia e não concorda com nada. A indispensável constrói um ambiente harmonioso, dá ideias de mudança e procura sempre usar o bom senso. E a terceira opção não acrescenta nada. Então, que a gente possa fazer uma reflexão e se encaixar, assim, eu como aluno de biblioteconomia ou como profissional recém-formado, em qual desses 3 tópicos eu me encaixo, né? Não só como profissional, mas também como pessoa, né? A gente muda o nosso ambiente
a partir do momento que a gente muda o nosso interior, né? A nossa forma de pensar. Aí, para finalizar, é só um último vídeo. Falando da questão da nossa postura, que agora é com a gente. Então vamos encarar essa árvore que foi passada no filme como a dificuldade que a gente enfrenta agora, né? De transparência e de credibilidade que a profissão de bioeconomia carece, né? Dentro do mercado de trabalho e dentro da sociedade. Então cabe a gente analisar no vídeo em qual dos personagens a gente se encaixa. Se é aquele menino que abraçou a causa sozinho e foi tentar fazer a diferença, ou aquele guarda que ficou sentado, né, dentro da Kombi o tempo todo, esperando que as pessoas fizessem no lugar dele, né? Então, uma coisa que a gente não pode frisar é o seguinte, que 1000 se inicia com 1. A partir do momento que um iniciar, outros iniciarão na sequência, né? Então, mais vale 1000 pessoas darem um passo do que uma pessoa dar 100 passos sozinha, né? Muito obrigado a todos.